Drone ou avião agrícola? Qual dos dois é mais eficiente para pulverização? E aí eu vou deixar uma resposta para vocês bem simples. Os dois são eficientes. Os dois são importantes para a operação do campo e os dois são mais do que necessários para a operação na agricultura. Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês no nosso entendimento a respeito da utilização das tecnologias, o porquê que a gente vai optar ou entender por que existe essa variável toda de equipamentos, drones, aviões, helicópteros, mesmo os tratores, pulverizadores terrestres, qual é a utilização de cada um, né, de maneira uma explicação bem rápida para entendimento e, de fato, qual é a eficiência de cada um deles na aplicação. E a gente parte do primeiro pressuposto que a área plantada do Brasil, de mais de 95 milhões de hectares, né, na atualidade, cada vez mais demanda tecnologias, cada vez mais demanda tipos de opções diferentes de aplicação. Então, a partir desse momento, a gente vai olhar para o mercado, para o campo e vai identificar que, por mais que nós tenhamos todo o potencial de tratores, aviões, helicópteros, drones, e a quantidade de cada um deles em operação, está faltando muito equipamento para continuar operando. Então a gente vai entender que hoje, esses 95 milhões de hectares cultivados no Brasil, de fato, muitos não têm cobertura tecnificada para seguir o trabalho. Muitos eles são feitos as plantações, mas não têm equipamentos de ponta trabalhando justamente na questão de pulverização. Por quê? Porque muitas vezes não tem quantidade de máquina suficiente para o trabalho. Então a gente tem que entender que na questão, quando a gente vai comparar um equipamento do outro, muitas vezes essa pergunta ela já nasce errado, porque não tem como eu comparar um avião com um drone, um avião de 2.000 litros, de 1.000 litros, com um drone de 30 litros, de 50, de 100 litros. É uma comparação que não vai acontecer. Eu vou estar utilizando ferramentas diferentes, capacidades diferentes, autonomias diferentes, e de fato, se eu for pegar o drone, o avião, o pulverizador terrestre, o helicóptero, todos eles vai ter um bico pulverizador, todos vão ser pulverizados através de uma pressão hidráulica e através de uma ponta de pulverização que vai formar uma gota. Então, pouco importa qual dos 4 meios eu utilize para passar com essa gota em cima da lavoura, o entendimento é que todos vão gerar, e basicamente da mesma forma, a formação de gotas. Então, nós não vamos discutir a eficiência no quesito gota e deposição, porque todos vão estar aptos para trabalhar. A questão aqui é que velocidade eu consigo fazer um trabalho, que rapidez eu consigo entrar em outro. Se eu tenho uma dificuldade para entrar com um avião agrícola, por exemplo, em áreas montanhosas, em áreas pequenas demais, eu vou ter uma facilidade para entrar com um drone, porque eu consigo manusear de forma diferente, assim como eu tenho muito mais tratores disponíveis, pulverizadores terrestres disponíveis para trabalhar, então a partir do momento que eu vou ter uma praga em andamento numa lavoura, o trator já saiu para trabalhar, já começa a fazer o combate. Então é uma soma de qualidades de cada uma dessas possibilidades de uso e, de fato, a maneira inteligente é utilizar elas da maneira mais correta possível e mais adequada possível para se tirar a vantagem completa da utilização da máquina. Então, se a gente for pensar no pulverizador, obviamente terrestre é o que tem mais quantidade em uso, né? Deve chegar em 1 milhão de pulverizadores terrestres. Se a gente falar de avião, nós vamos falar aí de talvez beirando 3.000 unidades no Brasil. Se a gente falar de drone, bastante unidade vendida de drone, mas qual de fato a quantidade que foi para pulverização? Se muitas máquinas foram para outros tipos de análises, né, de sobrevoos. Então, assim, a gente não tem como, ou não tem nem por que comparar de fato uma atuação de uma com a outra se a gente não analisar de fato a questão concreta. Onde é que eu vou empregar essa máquina? Onde é que eu vou trabalhar com ela? Por que eu vou deixar lá tratores disponíveis? Por que eu vou deixar avião disponível? Eu tenho a questão também de formação de pilotos. Qual é a capacidade de formação de pilotos que tem no país hoje, a quantidade de escolas e quantos conseguem se formar? Eu vou falar de operadores de drone, quantos operadores de drones a gente consegue formar também. Então também vai ter dificuldade. Eu vou falar de tratoristas para pulverizar no terrestre. Então tudo isso é uma equação que não tem de fato uma resposta única, não tem de fato uma conclusão única, e o mais importante, todos esses meios devem ser utilizados para tratamento das lavouras no momento certo e para ter a melhor eficiência e a melhor produtividade possível. Então o que a gente vê hoje no mercado? Todas as máquinas trabalhando praticamente em harmonia, cada uma na sua qualificação melhor,
naquilo que ela foi desenvolvida para conseguir um objetivo melhor de trabalho. Então, por exemplo, se eu pego um drone, o custo operacional de um drone ele vai ser maior que o do avião se eu comparar o potencial de autonomia que ele vai poder gerar. Então, eu vou ter que cobrar um pouco mais caro pelo sistema, mais caro que, né, que uma aplicação de avião, obviamente, mas eu vou ter talvez mais máquinas disponíveis. Por outro lado, se eu vou fazer uma área que é de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, eu vou entrar com o avião para pulverização, porque eu faço isso de forma muito rápida. Eu tenho um tanque lá de 2, 3 mil litros, de 1.000 litros, eu faço isso rápido, eu tenho uma velocidade absurda de aplicação, então o meu manejo vai ser mais adequado. E assim por diante, em áreas que eu não consigo deslocar a aeronave para ela, está lá o pulverizador terrestre trabalhando, já inicia o trabalho, já começa a pulverização. Então todo esse tratamento, esse entendimento, vamos dizer assim, a gente às vezes tem uma mania de querer criar uma coisa contra a outra, e de fato não é a realidade no mercado brasileiro, e tenho certeza que no mercado mundial também não é, que é uma soma de eficiências, uma soma de qualidades de cada modelo de máquina, de cada benefício que ela pode trazer de vantagem. Muito se utiliza o drone hoje nas áreas montanhosas, nas áreas de fruta, que tu consegue, seja difícil de chegar com outro tipo de máquina. Muitos locais também que se utilizavam pulverizadores costais também, não se tem hoje mão de obra para utilizar, então o drone acaba entrando nessas áreas e beneficiando a aplicação, que não daria para um avião trabalhar ou não daria para um pulverizador terrestre trabalhar, o drone acaba tendo vantagem. Então, de fato, a resposta mais importante, o entendimento mais importante, todas elas somam para a eficiência da lavoura brasileira. E se a gente levar por conta e criar um formato de enfrentamento, a gente vai estar fazendo uma grande burrice, porque a gente precisa de ferramentas. Precisa de todas elas sendo analisada, estudada, aprimorada da melhor maneira possível para se conseguir cada vez mais vantagem na utilização dela, cada vez mais autonomia, cada vez maior rendimento, né? E, obviamente, tudo possível a um custo menor de operação. Então, é isso que é levado em consideração, de fato o mais importante, e a gente entende, verifica e enxerga isso no campo, que é assim que tem funcionado. Então, é bem importante a gente entender esse tipo de questionamento, e quando for escolher de fato um equipamento para trabalhar, ou para a gente botar na nossa lavoura, ou para a gente contratar um serviço, a gente tem que entender para que eu vou utilizar. Qual é a autonomia que eu vou ter para operar, quantos hectares eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso muito rápido, eu posso fazer isso escalonado, isso tá. Então, todas essas perguntas elas vão ter que ser respondidas no caso concreto para ver o que de fato seria mais importante. Então, por exemplo, se a gente pega a produção de aeronaves, né? Então, a própria produção de aeronaves ela já está defasada para a quantidade de áreas que vem aumentando no Brasil, de áreas pulverizáveis, né? Então, já falta avião, já falta drone, já falta trator, então, e falta helicóptero, de fato, está tudo faltando. Então, a utilização e o ganho, o crescimento, ele é contínuo e correto se a gente utilizar todas as ferramentas de uma maneira a somar e não a chegar a pensar como maneira de competição. Isso realmente não tem nenhum sentido, e a gente vê cada vez mais na prática que a soma de ferramentas é algo que realmente faz uma diferença e traz um ganho muito maior para o produtor e para a lavoura brasileira. Então, se você tem um avião agrícola, tem um helicóptero agrícola, tem um drone agrícola e tem um pulverizador terrestre, a Travicar tem equipamento para todas essas tecnologias e você vai ser muito bem servido aqui. Procure um vendedor Travicar que ele vai lhe explicar todas as tecnologias que a gente tem para cada uma dessas máquinas, e de fato são máquinas complementares e estão aqui para somar na agricultura brasileira.